qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos ajude e nos dê graça neste momento onde iremos meditar na palavra do Senhor. Quem está selado para o grande dia do Senhor, levante as mãos aos céus e glorifique a Deus. Nós vamos meditar aqui por breves minutos, falando a respeito do selo do Espírito Santo em nós, certo? Vou repetir aqui a leitura, diz assim: o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações, certo? Meus amados e queridos irmãos, nós bem sabemos que no mundo antigo, o selo, o penhor, ele era de muito valia, porque era usado para identificação, era usado para autenticação, era usado como sinal, como símbolo, e a prática no mundo antigo era comum de se usar o selo, alguém que era proprietário de alguma coisa, de algum bem, selava este bem com seu próprio selo para que ali, aquele objeto, fosse identificado como pertencente a tal possuidor ou dono de determinado selo. A prática no mundo antigo era comum assim, certo? E isto se utilizava para de várias formas, de várias maneiras. E ainda no dia de hoje, selos e símbolos continuam sendo usados para transmitir uma mensagem, para dar um sinal, para identificar um objeto, uma propriedade e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui aos Coríntios, ele toma esta prática da sua época como uma figura para identificar aqueles que estão em Cristo Jesus, através que receberam Jesus e que estão em Cristo Jesus por meio do sacrifício que Jesus ali realizara na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, ele diz o que Deus, por meio de Jesus, ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações, certo? Esta forma que o apóstolo Paulo utiliza para tratar com os crentes da igreja em Corinto e mostrar a importância que era estar e permanecer em Cristo, ele toma lá da sua prática antiga do mundo em que ele vivia, melhor dizendo, algo muito rotineiro, muito comum, que se utilizava constantemente, e ele toma isto para mostrar, ilustrar, falar aos seus ouvintes, aos seus leitores, sobre o sinal que eles haviam recebido de Deus, para que eles fossem identificados como povo de Deus, certo? E ali, meus amados e queridos irmãos, como dissemos, o sinal, o símbolo, o selo, ele tinha vários significados. Poderia selou, nós somos selados, nós somos marcados, nós estamos identificados como propriedades de Deus através do selo do Espírito Santo, que o próprio Deus assim nos colocou, pois das funções do selo era identificar a propriedade de alguém. Quando o apóstolo Paulo escreve dizendo aos Coríntios que eles foram selados, que eles receberam o selo vindo do próprio Deus por meio de Jesus Cristo, ali o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles crentes, aquela comunidade de servos de Deus, tem um proprietário particular, que eles são propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, porque Deus assim os comprou, Deus os adquiriu
por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós observamos que o apóstolo Paulo utiliza esta figura, esta linguagem, este meio para mostrar àqueles crentes que eles já não estavam mais alheios aos propósitos de Deus, que eles já não estavam mais alheios àquilo que Deus tinha para com a vida desta comunidade que estava na igreja, na cidade de Corinto, porque agora o apóstolo Paulo diz: nós somos propriedades exclusivas de Deus, vivemos agora para os propósitos de Deus, já não fazemos mais a nossa própria vontade, já não andamos mais conforme o nosso próprio querer, porque agora somos propriedades do Deus Todo-Poderoso, que assim quis nos comprar com o precioso sangue do Cordeiro. Quem está selado pelo Espírito Santo de Deus e pertence ao Senhor, levante suas mãos e dê glória a Deus, porque o Espírito Santo que está em nós, ele serve para nos identificar como propriedades de Deus, ele serve para nos identificar como pertencentes a Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz que Deus nos selou através de Cristo Jesus e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 30, se eu não estiver enganado, ele diz assim: portanto, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Se no mundo antigo havia um símbolo, havia uma marca, havia um sinal físico que identificava a propriedade com o seu proprietário, agora no mundo espiritual, nas nossas vidas, não existe um sinal físico, uma marca física, mas o que existe é a presença do Espírito Santo na vida de cada crente comprado pelo sangue do Cordeiro. O que existe é a presença do Espírito Santo dentro de cada crente que já confessou o nome de Cristo Jesus e vive conforme o propósito de Deus. O que existe hoje é o Espírito Santo dentro da igreja, identificando a igreja como propriedade exclusiva de Deus por meio de Cristo Jesus. Se lá no antigo mundo existia um sinal físico para identificar, e o apóstolo Paulo toma este exemplo para mostrar que hoje a igreja de Cristo, ela está marcada pelo sinal maior, pelo bem maior, que é o Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida de cada crente em particular. Nós somos propriedades de Deus, nós pertencemos a Deus, nós não somos de nós mesmos, nós não temos poder sobre nós mesmos, porque Deus já nos comprou com o seu precioso sangue, fez de nós o seu povo e a sua igreja, quando nos resgatou da escravidão, para que assim viéssemos a servi-lo por amor e de livre e espontânea vontade. Aleluia. E isto, o interessante disso aqui é que isso não é algo imposto pelo próprio Deus. Não é Deus quem nos força a sermos sua propriedade. Foi nós que decidimos ser propriedades de Deus. Foi nós que escolhemos pertencer ao Deus Todo-Poderoso e verdadeiro, quando nós tomamos a decisão de largar o mundo do pecado e trilhar o mundo de justiça e santidade por meio da palavra de Deus. Deus assim nos recebeu, Deus assim nos aceitou para sermos propriedades exclusivas dele. Quem pertence ao Senhor, adora o seu santo nome. Quem já pertence a Deus, glorifique e exalte o nome do Senhor. Segundo, o selo também significava regeneração. Aquilo que já havia sido mudado, aquilo que já havia sido transformado, aquilo que já havia mudado de um estado para o outro,
Só pode receber o selo do Espírito Santo quem já é regenerado pelo próprio Espírito e pela palavra de Deus. Só pode ser selado com o Espírito Santo quem já passou pelo processo da regeneração, efetuado pelo próprio Espírito e pela palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz que os crentes em Corinto, eles estavam selados. Se eles estavam selados, é porque houve regeneração. Se eles estavam selados, é porque houve transformação. Se eles estavam selados, é porque Deus já havia operado na vida daquele povo, assim como Deus também opera na vida da igreja. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Nós estamos selados pelo Espírito, porque um dia Deus usou de misericórdia para conosco, nos transformando, nos regenerando, mudando a nossa velha criatura em uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós recebemos o selo. Por isso o apóstolo Paulo escreve dizendo que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quem já foi regenerado pelo poder da palavra e do Espírito, nós recebemos o selo, o penhor do Espírito, porque fomos regenerados. Só pode receber o selo, só pode receber o Espírito quem for regenerado, quem nascer de novo, quem for transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existem muitos aí que estão dizendo ser povo de Deus. Existem muitos por aí dizendo pertencer ao povo de Deus. Mas só pode pertencer e só pode ser povo de Deus quem já recebeu o selo do Espírito Santo. Bendito seja o nome eterno do Senhor, por meio da regeneração. Bendito seja o nome do nosso Deus. Só pode ser verdadeiramente selado com o Espírito Santo quem já viveu o processo da regeneração, da transformação, quem já abandonou o mundo de pecados, quem já abandonou o mundo da devassidão e agora vive em santidade com Deus, comunhão em comunhão com Deus. Regeneração. Aleluia. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Outro ponto que nós também podemos observar com relação ao selo, do qual o apóstolo Paulo toma como figura para falar aos crentes em Corinto, é que o selo também era sinal de proteção. Aleluia. Aquilo que estava selado com um determinado selo de um determinado proprietário era identificado como propriedade daquela pessoa, era sinal de que aquilo já havia sido mudado de propriedade e também era sinal de que aquilo estava protegido e guardado pelo Senhor daquele selo. Bendito seja Deus. O apóstolo Paulo, quando ele diz que os crentes em Corinto, eles estavam selados, quando o apóstolo Paulo diz que eles haviam recebido o penhor, ele está dizendo que aqueles crentes já haviam passado pelo processo da regeneração, que aqueles crentes agora eram propriedades de Deus, mas também ele diz que aqueles crentes estavam sob a tutela de Deus, sob a proteção de Deus, porque pertenciam agora a Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. O selo também é sinal de proteção. Se nós estamos com Deus, se nós pertencemos a Deus, se nós já fomos transformados por Deus, concluímos com isto, de que Deus também nos guarda, de que Deus também nos protege, de que Deus também vigia por nós, de que Deus também zela pela sua igreja, de que Deus é quem guarda, protege o seu povo. Bendito seja o nome eterno do Senhor, porque hoje nós somos propriedades de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito
Espírito em nossos corações. Somos propriedades, somos regenerados, somos protegidos por Deus, para assim, meus amados e queridos irmãos, concluir que no grande dia nós estaremos pertencendo e participando daquele momento, pois o selo do Espírito Santo também tem esta finalidade de conservar aqueles que estão em Jesus para o glorioso dia da volta do Senhor. Aleluia. O selo no antigo mundo também tinha a função de preservação, de selar. Hoje nós observamos que muitos produtos aí, eles têm validade enquanto estão o quê? Selados. A partir do momento que o selo é rompido, que o lacre é quebrado, aquele produto perde a garantia, aquele produto perde o valor. É assim ou não é? É. Ninguém vai no supermercado comprar uma caixa de leite aberta. Quem compra? Quem aqui compra, irmãos? Quem vai lá no supermercado? Não, eu vou comprar uma que já esteja aberta porque é melhor. Vai ou não vai? Vai não. Você vai querer uma caixa de leite que esteja lacrada, esteja selada. É assim ou não é? Porque aquele selo, aquele lacre é sinal de que o objeto está conservado, de que o leite dentro da caixa está conservado, de que o suco dentro da embalagem está conservado. Da mesma forma, de forma simbólica, figurada, o Espírito Santo na vida da igreja é um sinal de que a igreja está sendo conservada e reservada para a volta de Cristo Jesus. Da mesma forma, o Espírito Santo na vida do crente é sinal de que nós estamos sendo cada vez mais conservados da corrupção deste mundo, da degeneração deste mundo, guardados e conservados para a volta de Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja. O selo do Espírito Santo identifica a igreja como propriedade de Deus. O selo do Espírito Santo identifica a igreja como já passada pelo processo da regeneração e da mudança. O selo do Espírito Santo identifica a igreja como sendo protegida e guardada por Deus. O selo do Espírito Santo identifica a igreja como aquela que está sendo conservada, aquela que está sendo preservada para o grande dia do soar da trombeta do Senhor, em que nós estaremos face a face com o Senhor, e conforme o apóstolo Paulo diz, estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Quem já está selado pelo Espírito Santo, quem está sendo protegido por Deus, quem já foi regenerado, quem é propriedade, quem está sendo conservado para o dia do arrebatamento. Aleluia. Agora, este selo é de fundamental importância, é imprescindível para o dia do arrebatamento, para o dia que a igreja vai subir. Jesus sabe. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: Deus conhece os que são seus. Jesus sabe quem é que está marcado com o selo. Jesus conhece quem está preservado pelo selo do Espírito Santo. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Não adianta. Ele conhece todos aqueles que estão marcados pelo selo. E conforme o versículo que citamos agora há pouco de Efésios 4:30, o apóstolo Paulo diz: não extingueis o Espírito, não aborreceis o Espírito, não entristeçais o Espírito, com o qual já estáis selados. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Já recebemos o selo porque somos propriedades, já recebemos o selo porque já fomos regenerados, já recebemos o selo para termos a proteção de Deus, já recebemos o selo para sermos conservados para o dia do arrebatamento. Permaneçamos selados, permaneçamos marcados pelo Espírito
Aleluia. Glória a Jesus. A preservação do selo É responsabilidade de quem? De cada um de nós. Olha, irmãos, nós já fomos selados, não fomos? Sim ou não? Deus nos selou. O apóstolo Paulo diz que Deus nos selou com o Espírito Santo, com o penhor do Espírito. Nós fomos selados para sermos propriedade, fomos selados porque fomos regenerados, fomos selados para recebermos a proteção de Deus, fomos selados para permanecermos conservados até a volta do Senhor. Agora, quem preserva o selo em nós é nós mesmos. Nós já fomos carimbados, não é assim? Já fomos carimbados com o Espírito Santo. Permaneça, mantenha viva a marca do carimbo de Cristo na vida. Aí é responsabilidade minha, aí é responsabilidade pessoal, nos mantermos selados para o grande dia do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus, irmã Andréia Barros, louve o Senhor Jesus.